Louvamos a Deus pelo alimento físico. Estamos dando continuidade ao nosso alimento espiritual dentro da expiação limitada. O livro que eu escolhi do Antigo Testamento para que a gente meditasse na expiação limitada foi o livro de Isaías, que diz assim: antes do princípio do tempo, Deus escolheu Jesus Cristo para realizar a obra de adquirir os eleitos, pagando o preço com o seu sangue. Não é algo que aconteceu que aconteceu no tempo, mas é algo que aconteceu fora do tempo. Algumas pessoas entendem que Deus, ele por ser onisciente, ele acompanha a vida de toda pessoa durante a sua linha da vida. E aí, se aquela pessoa aceitar Cristo como Salvador, ele é eleito e Deus determina como eleito. Não é assim que funciona. A escolha de Deus foi antecipada em relação ao tempo. Ele, antes do princípio do tempo, escolhe Jesus Cristo para realizar a nobre obra de adquirir os eleitos, pagando o preço com o seu sangue. Já vimos a figura da Santíssima Trindade, que é a figura de Deus Pai, né? Uma figura que manda mais, mas é uma figura que tem uma função diferente. Na eleição que ocorreu de uma forma intratrinitária, o que é isso? Dentro do conceito de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No meio da Trindade foi decidido quem seriam os eleitos de Deus. Na eleição intratrinitária, o Pai designou seu Filho para ser uma aliança para o seu povo. Ele é uma aliança. A figura de Cristo, ele tem essa condição de ser a aliança. Ele tem a condição de ser o mediador. O que é um mediador? Mediador é aquele que intermedia uma negociação, ou ele está entre duas partes. Então ele coloca Cristo como o mediador do povo. Isaías 42, 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Eu, o Senhor, te chamei. Ele é uma conversa, isso aí, de Deus Pai com Deus Filho. Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei. Ele não como Jesus Cristo Deus, mas Jesus Cristo homem. E te farei mediador da aliança com o povo. Quem é o povo? O povo de Israel. E aí ele fala, e luz para os gentios. Então ele vem falando, ele mostrando a condição que nós já sabemos que existem, que é a condição de um povo escolhido dele, que é a partir da linhagem de Abraão, aquele povo que seria maior a quantidade do que as estrelas do céu. E aí ele também fala que essa luz, ela seria refletida para mim e para você, como gentios, para fazermos também parte deste povo dele. E ele vem falando dentro desse texto que o Redentor escolhido foi Jesus Cristo. Isaías profetiza sobre Jesus Cristo. Essa questão de profecia é uma questão muito diferenciada da profecia que acontece hoje, porque a profecia que acontece hoje, ela ainda acontece, ela não acontece dentro do âmbito da formação das Escrituras Sagradas. O que foi escrito, foi escrito. Então eu não posso profetizar algo de uma coisa diferente do que as Escrituras Sagradas já existem. No contexto de Isaías, ele estava sendo um canal de Deus para profetizar preditivamente o que iria acontecer e vinha falando de Jesus Cristo. Isaías profetizou sobre Jesus Cristo, o Messias que havia de vir. O Messias que havia de vir e que para o povo de Israel ainda ele não veio. Esse Messias que eles ainda estão aguardando esse Messias vir, porque eles entendem que esse Messias não foi o Messias Jesus. O servo de Deus escolhido para redimir o seu povo. E o engano do povo judeu era, eles entendiam que essa remissão era uma remissão militar.
Era uma remissão natural, humana. A remissão, segundo o coração deles, era a remissão do povo em relação ao domínio do povo romano. Eles queriam que a nação de Israel fosse uma nação novamente poderosa, fosse uma nação que resolvesse problemas, que consertasse as dificuldades, e a figura de Deus era uma figura muito maior. A ideia, o plano de Deus sempre ele é muito maior. Ele, Jesus Cristo, veio com uma missão atribuída pelo Pai. A figura de Jesus Cristo como homem, ele se encarna com uma missão. Em todo o discurso dele, ele diz: eu não vim para fazer a minha vontade, mas vim para fazer a vontade do Pai. Havia uma missão. E é interessante essa questão da missão, porque quando nós pensamos na armadura espiritual de Deus, o capacete da salvação, que ele é ilustrado pelo capacete do centurião romano, ele era aquele capacete que tinha aquelas peninhas vermelhas, né? Aqui assim, e aí tinha uma particularidade que aquele capacete ele encaixava na cabeça, protegia parte da testa, mas ele tampava os ouvidos. Ele descia duas abas aqui, tampando o ouvido como se fosse um negócio de cavalo. Por que isso? Porque o cara recebia uma missão de Deus, ou melhor, recebia uma missão do seu comandante. Quando ele colocava o capacete, aquele capacete tornava o ruído das palavras das outras pessoas mais imperceptível. Então não havia a probabilidade de eu e o Alice estar subindo a montanha lá com a ordenança, com o capacete, e aí o Alice olha para mim e fala assim: eu acho que não vai dar não, vamos voltar não, cara, você não está ouvindo, você continua seguindo em frente. Então a visão e o entendimento da armadura espiritual, realmente, se você ouvir o comissionamento da voz do bom pastor, segue em frente. Você vai ouvir uma série de coisas. Aquele filme O Peregrino, que eu já falei para vocês, indicando para vocês assistirem, ele mostra a figura de um homem que ele se denomina como cristão, era o nome dele, e aí ele vai encontrando em todo o caminho dele, até a época da salvação, o tempo da salvação, pessoas que estão de alguma maneira querendo desvirtuar ele, tirar ele do caminho, falar que tem um caminho mais tranquilo, um caminho sem luta, sem dificuldade, e aí ele vai, alguns ele entra, ele tem dificuldade para sair, ele consegue sair, em cumprimento da aliança eterna para com o Senhor. Nós vimos a condição do Redentor escolhido. Ele, Jesus Cristo, veio com a missão atribuída pelo Pai. A missão dele era de redimir todos aqueles que olhassem para a luz. Aqueles que olham para a luz são aqueles que são filhos, os quais seriam libertos da prisão do pecado em que estavam. Isaías 42, novamente, verso 1, primeiramente. Luísa? Por enquanto, sim. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. E sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para mim. Então, já aqui no livro de Isaías, ele já estava falando sobre a minha salvação e a sua salvação. Como pessoas que não éramos escolhidos de Deus desde o começo lá do povo judeu, hebreu. Mas ele já vem falando: eis aqui o meu servo, falando de Cristo. A palavra de Isaías vem através de Deus Pai. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, mantenho firme, o meu escolhido, em quem a minha alma se alegra. Algo que ele vai falar lá no batismo: eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Ele vem profetizando antes aqui. Pus sobre ele o meu Espírito, e é o Espírito Santo, e ele promulgará ou proclamará o direito para os gentios. Coisas que vão acontecendo durante o livro de Atos. A gente vê a figura daquele homem que era eunuco, e aí ele é resgatado pelo Senhor, olha para o profeta, para o diácono lá, quem que era o cara? Felipe, obrigado. E ele fala: posso ser batizado? Posso ser declarado filho? E aí tem uma profissão de fé ali, ele é declarado como filho. Já é o cumprimento da promessa de Isaías, algo que acontece também em Joel: eis que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Não é toda a carne no sentido do mundo inteiro, e sim sobre aqueles que são filhos. Os velhos profetizarão, os jovens terão visões. Então toda essa condição ela vem sendo construída, a revelação de Deus ela é construída, e ela culmina aqui em Isaías falando da figura do Messias. Ele veio com a missão atribuída pelo Pai de redimir todos aqueles que olhassem para a luz, os quais seriam libertados da prisão do pecado em que estavam. Essa condição de libertados da prisão do pecado, em muitas situações,
A gente tem que ver isso como dentro da condição da libertação dos escravos na Lei Áurea. Algumas pessoas que eram escravas, quando as portas da senzala se abriram, porque foi declarada a libertação deles, eles não saíam, porque eles não conheciam. Por mais que a palavra esteja sendo proclamada em todo o mundo, a gente tem que ir à pessoa individualmente e muitas vezes pegar ela pela mão. Naquele tempo de escravatura, fim de escravatura, as pessoas tinham que entrar diretamente dentro da senzala, pegar o escravo e mostrar para ele, falar, realmente, você pode sair desse lugar. Esse lugar já não é mais para você. Isaías 42, versos 6 e 7. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para tirar da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. É exatamente a figura no verso 7 da condição da libertação dos escravos. Para que nós temos a figura de Cristo? Para que os olhos do cego se abram, não necessariamente o cego doença também, mas não só o cego, mas o cego espiritual, para tirar da prisão o cativo, as pessoas que estão presas dentro do domínio do diabo, os que jazem nas trevas, que estão mortos. Eu e você estávamos mortos nas trevas. Quando a palavra de Deus vem sobre nós, o que acontece é que nós passamos a ter vida, o nosso espírito ele é regenerado. E nós já meditamos em encontros anteriores dizendo que a nossa fé ela vem após a regeneração e não antes. Porque se a fé viesse antes da regeneração, o sacrifício de Cristo é dispensável. Se você pensa na regeneração para depois ser gerada a fé, ou seja, se não tiver a ação divina de Deus através de Cristo para me restaurar o meu espírito, eu continuo morto. Em cumprimento da aliança eterna com eles, Deus o Pai enviou seu Filho para realizar a redenção dos eleitos. Essa aliança eterna, ela existe e acontece através dos profetas. O próprio Cristo seria considerado como uma aliança, no sentido de que por meio da sua morte substitutiva, as bênçãos da salvação viriam para os eleitos e somente para os eleitos de Deus. Ele é o símbolo. Da mesma maneira que os casados têm uma aliança, e não é isso que define o meu casamento com a Rosângela. Não é uma certidão de casamento ou uma ata que vai definir que eu estou casado. Mas isso aqui são símbolos. Então, se você encontrar uma pessoa com uma aliança na mão esquerda, você vai entender que aquela pessoa ela está compromissada com outra pessoa. Jesus Cristo, ele é essa aliança. Quando as pessoas olharem para nós, eles têm que ver essa aliança, esse modo de agir e de pensar. Pessoas que são compromissadas com outros, com outro. O próprio Cristo seria considerado como uma aliança. Aquele que Deus escolheu é também aquele em que Deus tem prazer com a plenitude do seu ser. O Novo Testamento emprega essa expressão para referir-se ao próprio Cristo, falando sobre a alegria do cumprimento da palavra em Cristo. Que é a questão da bem-aventurança. Se Cristo tivesse cumprido o papel dele, ele não seria bem-aventurado. Quando ele fala, está consumado, é a condição de que tudo que foi determinado a respeito dele no Antigo Testamento se cumpriu. Por isso ele é um bem-aventurado. O texto de Mateus capítulo 5 todo, que fala das bem-aventuranças, vem falando de toda a história e a vida de Cristo. Mateus capítulo 3, 17. Carlos. 3 ou 3? 3, 17. E eis Uma voz do céu que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me compraste. Então ele está falando após o batismo de Jesus, fala assim, Jesus, você cumpriu mais uma coisa que eu determinei. Porque cada passo que Jesus Cristo dava dentro da vida dele, ele estava cumprindo exatamente o plano para que ele pudesse ser crucificado. Mateus 17, 5.
Estando ele ainda fala, eis que uma nuvem luminosa cobriu. Da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é seu amado filho, em que me prazo escutai. Tá, então naquela questão da transfiguração de Cristo, novamente Deus ele vem falando para aquelas pessoas que estão ouvindo ali, que Cristo ele é o filho em que ele tem prazer. É um filho que tem prazer porque é obediente, porque está cumprindo o que é designado a ele. Para habilitar o servo para a sua obra, Deus colocou o seu Espírito sobre ele. De Jesus Cristo como homem, ele não tinha o Espírito de Deus. Ele como Deus tinha. E aí Deus derrama o Espírito sobre a figura divina de Cristo, sobre a figura humana de Cristo. E é algo que a nossa mente tem dificuldade de entender. Como que um ser humano que carrega tanta divindade como a humanidade de Cristo, de Deus, naquela história toda lá, ele pode numa parte ter o Espírito e na outra não ter. Mas é o que a palavra de Deus diz. A figura de Cristo, apesar de ele ser Deus, ele foi construindo, Daniel, para cá, tá? Ele vai construindo toda a santificação de Cristo para culminar na crucificação. Ele equipou completamente o servo, Jesus Cristo, para o cumprimento da sua missão, e ele faz a mesma coisa comigo e com você. Ele nos capacita de uma maneira especial e ímpar para que nós possamos fazer o papel que ele nos concede. Cristo ia ser o mediador da nova aliança e traria a salvação aos eleitos de Deus entre a nação dos judeus e também dos gentios. Graças a Deus por isso, porque ele nos alcança. Ele é o Redentor escolhido e ele é um Redentor pactual. É um pacto que foi feito. Quando Deus escolheu Jesus Cristo como seu servo, a comissão do Messias consistia em restituir primeiramente os eleitos de Israel ao Senhor. Então, quando as pessoas clamavam a Jesus Cristo para que eles fossem alcançados, ele fala: não, primeiro tem que ser pregada a palavra para os servos, os eleitos de Deus, do povo de Israel. Primeiro eles. Tem até aquela passagem da mulher que fala assim: ô Senhor, cuida, tal. E ele fala: não podemos dar o pão para os cachorros. E aí ele fala: mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus mestres, dos seus senhores. Então ele estava clamando ali, mas aquilo não ia acontecer. Por que não ia acontecer? Porque não era o tempo designado do Senhor. Ele seria uma luz da salvação para os escolhidos entre os gentios. Isaías 49. Isaías 49, versos 5 a 8. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para o seu servo. Para ser seu servo. Para ser seu servo. Para que tome a prazer Jacó e para reunir Isaías a ele. Não, Israel. A ele. Porque eu sou glorificado permanente o Senhor. Perante o Senhor. E o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, poucos os servos, meus servos, para restaurares a tribo de Jacó e tomares a prazer os sentes Israel. Também dei como luz para os gentios, para a minha salvação até extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, aos servos do tirano. Os reis o verão e os príncipes se levantarão, e eles adorarão o amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel que te escolheu. Diz ainda o Senhor, no tempo aceitável que te ouviu, te socorri. No dia da salvação, guardarei-te, eis-te, farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e
repartidos assoladas. Quando Deus escolheu seu servo, a comissão do Messias consistiu em restituir os eleitos de Israel ao Senhor. Então, o primeiro passo era a restauração daquele povo de Israel, israelita mesmo. Mas ele também seria uma luz de salvação para os escolhidos entre os gentios, entre todos os povos da terra, entre todas as pessoas da sua família. Você é escolhido para que você possa servir e seguir ao Senhor. Isaías declarou que a salvação chegaria aos confins da terra por meio de Jesus Cristo. Então, a palavra que estava lá no Oriente Médio, através de pessoas que foram sendo dispersas, elas vieram vindo, até que nos alcançaram. Alcançou a mim e alcançou a você. Era aí que eu perdi. O Filho iria adquirir pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5:9. Apocalipse 5:9. Nós já lemos, vamos ler de novo. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Tá? Então ele vem comprando as pessoas que são dele, de toda a tribo, língua, povo e nação. Então Deus ele escolhe pessoas em qualquer localidade, inclusive dentro de religiões. Então muitas pessoas que são católicas romanas, pessoas que estão na Umbanda, elas vão de alguma maneira ser alcançadas pelo Senhor e vão ser alcançadas e vão ser servas como eu e você. Esse servo sofredor que é Jesus Cristo, ele intercede junto ao Pai em favor dos eleitos, pedindo que lhe seja dada a graça salvadora. Jesus Cristo ele está diante do Pai dizendo: Paulo é de Jesus. Então, Senhor, perdoa ele. Perdoa porque ele mentiu, perdoa porque ele roubou, perdoa porque ele foi grosseiro, perdoa porque ele fez isso. Eu paguei o sangue. É como se Jesus Cristo estivesse ali como o símbolo de que está tudo pago. O Pai é apresentado como respondendo a essa petição, assistindo na vitória da sua obra salvífica de redenção. Isso torna ainda mais claro que tudo que foi anteriormente dito foi prometido a Cristo, não no interesse de sua vantagem pessoal. Deus em Cristo não tinha nada a ganhar com isso, mas tudo que aconteceu em nosso favor. Ele, Cristo, foi designado para ser o mediador da aliança, porque os judeus com seus pecados tinham se revoltado contra Deus, da mesma maneira que eu e você nos revoltamos com as direções de Deus, que tinha feito uma aliança eterna com eles. Deus tinha feito uma aliança com eles e eles se revoltaram. Ele foi Cristo que renovou a aliança que tinha sido rompida ou anulada. E quando ele vem, as pessoas perguntam: você veio para cancelar a aliança? Ele falou: não, eu vim para cumprir. Porque você não dá conta. Então, como você não dá conta, eu faço por você. É mais ou menos com os meus irmãos aí que estão com dificuldade no investimento. Eu faço uma chamada tal, a pessoa não dá conta. Fiz lá com o Carlos falou assim: meu, se for um negócio desse sozinho, que loucura, vai e volta, entendeu? É uma mediação em relação a uma coisa. No tempo designado, Deus o Pai respondeu ao pedido do seu servo e derramou a graça perdoadora sobre todos os representados pelo Filho diante do seu trono nas alturas. Alguns no começo da vida, outros numa vida mais longa, mais avançada. Eu vim conhecer Jesus há 20 anos atrás. O Pedro, graças a Deus, Pedro conhece Jesus Cristo bem antes. As crianças, elas estão tendo a oportunidade de ver e ouvir a palavra. Então a gente vê que é como numa corrida de revezamento. Então eu vou conseguir correr uma corrida até um tanto. Aí o Pedro vai pegar esse bastão e ele vai continuar a caminhar muito mais longe que eu. E vai embora, entendeu? Isso é o grande benefício da pregação do Evangelho. Nós temos um Redentor que foi escolhido, nós temos um Redentor que é pactual, e nós também temos um Redentor que foi esmagado pelas minhas iniquidades e pelas suas iniquidades. O Messias de Deus morreria numa vergonhosa morte substitutiva sob o juízo de Deus, levando-se os meus pecados e os seus pecados.
Ao realizar essa obra redentiva, ele pagou os preços do pecado do seu povo. Isaías 53. Isaías 53, do verso 4 até o verso 8. Isaías capítulo 53, versos 4 a 8. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Isaías ensinou, Deus ensinou através de Isaías, que Cristo iria suportar e absorver a ira de Deus pelos pecados do seu povo, algo que nós não suportamos. Como fruto de tal obra, ele nos justificaria. O prêmio do sacrifício de Cristo é a justificação da minha pessoa e da sua pessoa. No capítulo 53, Isaías se referiu àqueles que Cristo morreria, quando empregou expressões como todos nós, meu povo, sua prole, deles, os transgressores. Muitos são expressões que foram usadas dentro de Isaías 53, falando de mim e de você, pessoas que não tínhamos condição nenhuma de alcançar a Cristo, mas que Ele assim nos alcança. O Messias morreria pela semente nascida do seu sacrifício. Com o sacrifício dele, aquela semente foi plantada. Foi plantado no coração dos judeus que ouviram. Foi plantado no meu coração, no seu coração, quando nós ouvimos, quando nós fomos alcançados. Isaías 53, 6. Abra aí, por gentileza. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Se a gente for lembrar a nossa vida antes de Cristo, uma vida perdida. A gente tinha expectativa como qualquer um tinha. Acordar, trabalhar, estudar, casar, viver e morrer, e não tinha expectativa nenhuma. Você podia até ouvir algumas histórias a respeito de vida eterna, mas aquilo não era uma realidade para a gente, porque a gente não é palpável para mim e para você essas coisas que são sobrenaturais, até que o Senhor nos alcança. Isaías 53, 6 declara que Deus lançou sobre Jesus o meu pecado. Parece até injusto. Eu fiz e o outro paga. Eu fui o mal e o outro foi o condenado. Mas o versículo imediatamente anterior deixa claro que aqueles pelos quais Jesus suportou as iniquidades foram aqueles que foram trazidos a um estado de paz com Deus, isto é, aqueles que foram justificados, Romanos 5:1. Quando o povo de Israel cometia um delito e cometia um pecado, individualmente ou como nação, era necessário que um sacrifício fosse feito, que um animal fosse morto, que o sangue fosse derramado, para que então aquela união, aquela restauração pudesse ter sido feita entre Deus e o seu povo. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos regenerados, estávamos mortos, passamos a ter vida. Nós somos justificados e então a nossa fé ela passa a ser existente. Nós respondemos com uma confissão positiva a respeito de Deus.
Igualmente, os que foram curados são os que continuam espiritualmente enfermos ou mortos. Quer dizer, Cristo morreu para redimir apenas os eleitos de Deus. Nós vamos encontrar pessoas doentes por todo o tempo, em todo o tempo, e as pessoas elas não vão querer a Cristo. Essa passagem estabelece o propósito do sofrimento de Cristo. Não foi por ele nem por seus pecados, porque Cristo não pecou, mas por nossos pecados e por nossos males. Ele, Cristo, sofreu o que nós deveríamos sofrer. As palavras utilizadas em Isaías 53, nossas iniquidades, por nós, nossos pecados, deveriam ser escritas com letras de ouro. Quem não crê nessas verdades não é cristão. Se você acha que você resgatou a sua própria vida, você não é cristão. Este é o supremo e principal artigo da fé. Os meus pecados, os seus pecados foram colocados sobre Jesus Cristo. Não são mais nossos. E porque a dívida que a gente tinha não é mais nossa, nós podemos ter paz. Quando você tem dívidas, você não dorme direito, você fica preocupado. Mas quando alguém compra essa dívida, você fica tranquilo, eu não devo mais nada. Eu estou tranquilo, eu não devo mais nada. E essa é a realidade minha e sua em relação a Deus. Os termos que Isaías emprega para referir-se à eleição divina mostram a intenção e a extensão da expiação que não é sobre todas as pessoas, mas é sobre muitos. Cristo morreu exclusivamente pelos eleitos de Deus e não pelo mundo inteiro. O nosso Cristo, ele é o Redentor escolhido. O nosso Cristo é o Redentor que faz um pacto, uma aliança. O nosso Cristo é o Redentor que foi esmagado pelas nossas iniquidades. E é também o nosso Redentor por toda a eternidade. Não é um Redentor pouco. Quando é chamado de Emanuel, é um Deus conosco. Essa redenção e o Redentor que nos concedeu essa redenção, ele continua conosco todo o tempo. Deus ficaria plenamente satisfeito com a morte do seu servo, confiante em que veria o êxito completo do sacrifício substitutivo de seu Filho pelos eleitos de Deus. Quando Cristo fala, está consumado, ele está dizendo, papai, tudo que o Senhor falou para fazer, eu fiz. Agora eu entrego nas tuas mãos o meu espírito. Não tem mais nada que eu venha fazer aqui. Em outras palavras, Deus, Cristo, estaria certo e seguro que todos aqueles por quem estavam morrendo receberiam os benefícios da sua morte. E eu, de uma maneira pessoal, eu acredito que na mente de Cristo, durante todo aquele tempo em que ele ficou passando por a paixão e foi sendo crucificado, ele lembrava do nome de cada um. Ele lembrava, olha, eu vou morrer pela Vânia. Eu vou morrer por ela. Lembrava do rosto, lembrava da fisionomia, entendeu? Ele lembrava da minha pessoa, da sua pessoa. Isaías 53, versos 10 e 11. Porque, se nós formos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados. Não. Isaías 53, Desculpa. versos 10 e 11. Todavia, Versos 10 e 11. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele verá o fruto do penoso trabalho. Quem é o penoso trabalho dele, Felipe? Oi? Quem é o fruto do penoso trabalho de Cristo? Entendeu? Ele, Cristo, ele vai ver eu e você na casa dele, louvando a ele, buscando a ele, errando, mas tentando acertar, tentando se corrigir. O fruto do trabalho dele ele está vendo. A morte violenta do servo sofredor, a morte redentiva de Jesus Cristo ocorreu pela perfeita vontade de Deus, de acordo com Isaías. Não foi os judeus, eles foram só instrumento. A figura de Satanás em todo esse cenário, ele é só um coadjuvante. Quando a gente vê a época do Oscar, se é colocado o melhor ator. Houveram outros atores,
Mas quem que é o mais importante? O mais importante nessa história toda não era Satanás. Ele era apenas um coadjuvante. A figura principal era a figura de Jesus Cristo. Nós também éramos coadjuvantes nessa história, porque os nossos pecados eram refletidos dentro de Cristo, mas nós éramos apenas coadjuvantes. Quando as iniquidades forem suportadas, isso é, quando a culpa dessas iniquidades forem envolvidas e punidas, o servo poderá declarar que muitos serão os que estarão nessa reta relação com Deus. Suas iniquidades, a minha iniquidade, a sua iniquidade, não serão mais capazes de nos afastar de Deus, de nos levantar, pois a culpa dessas iniquidades terá sido punida. Não tem mais esse custo, mais esse preço, isso já foi pago. Por conseguinte, eu e você, estamos justificados. Nós fomos declarados justos, pois nós recebemos a justiça do servo e somos recebidos e aceitos por Deus através do sacrifício de Cristo. Sobre nós, Deus declara que não tem mais nenhuma iniquidade, mas tem apenas a justiça do servo. Apesar de eu e você continuarmos fazendo as lambanças que nós fazemos, demonstrando e mostrando a ira dos nossos corações, ele olha e vê apenas a Cristo, ele não vê mais nada que isso. Essa justificação, ela só pode ser uma justificação de natureza judicial. Há um decreto, um juiz assinou em última instância aquele decreto e falou assim: o Alice é meu filho e ele é salvo, ponto, acabou. Ele assinou, não tem como recorrer mais. Satanás não pode recorrer à vida do Alice, como a gente acha que, essa guerra, entendeu? É a guerra do bem e do mal, é a guerra de Satanás com Deus, como se Deus e Satanás fossem forças similares, e eles estão lá no guerreando, né? No boxe, parece o Rocky Balboa, que toma um soco, cai, levanta, não é assim. Já está definido, e ele sabe disso. Por isso que Satanás, ele continua fazendo o intento dele, para que quem sabe ele possa roubar um pouco da glória. Como um grande menino mimado, ele está tentando chamar a atenção do Pai, mas não vai chamar mais. Se Cristo tivesse morrido por todos os pecadores seriam salvos. Mas esse não é o caso. Quantas pessoas nós encontramos, falamos de Deus e as pessoas não querem nada a não ser dos seus benefícios. Ao invés disso, o Filho de Deus morreu por muitos que creem são justificados. Isaías atesta disso, chamando a mim e a você como eleitos de Deus, filhos do Senhor. Amém, queridos? Senhor, te louvamos pela atestação, pela testificação da figura, da expiação, da escolha de Deus da minha vida. Antes que eu fosse um ser humano, antes que eu fosse qualquer coisa, o Senhor me resgatou, o Senhor me alcançou e me chamou. E eu busco do Senhor, Pai querido, mais e mais desta graça do Senhor, que eu possa levar esse ensinamento de uma forma sóbria a todas as pessoas, Pai querido, que eu tiver contato, para a glória, honra e louvor do Teu nome. Oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.